Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que eu tô sumida há bastante tempo, acho que tem uns 5 meses que eu postei o último vídeo, mas muita coisa aconteceu, muita coisa mudou na minha vida. E hoje é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu me casei, hoje completa exatamente um mês que a gente se casou. E eu decidi começar a gravar pra vocês alguns vlogs mostrando a minha rotina, dando algumas dicas e, enfim, acho que tá sendo uma rotina bem legal, que eu pelo menos gostaria muito de acompanhar no YouTube. Eu gosto de assistir vídeo desse estilo. Então decidi trazer vocês junto comigo em um dia como esposa, como dona de casa, arrumando aqui as coisas, cozinhando, cuidando da nossa casinha. Então vou mostrar pra vocês tudo, tá? Tudo que eu lembrar de gravar. Esse que vocês estão vendo aí no fundo é a nossa cozinha, um pedaço, né? E aqui é a área de serviço. Então é onde eu tenho bastante coisa pra fazer hoje. Vou também mostrar um pouco da rotina, como que eu tenho organizado, né? Questão de, que dia que eu lavo roupa, troco roupa de cama, troco toalha, essas coisas. E um pouquinho das coisas que têm sido boas dicas, né? Porque eu acho que se for fazer tudo assim, do jeito mais sem usar nenhuma dica nem nada, a gente gasta muito tempo pra organizar, pra limpar, pra fazer tudo. Então, ter boas dicas, ter boas estratégias otimiza, né, o nosso tempo como dona de casa, nosso tempo limpando, nosso tempo cozinhando e permite que a gente possa passar tempo com o nosso marido, ou né, quem já tem filhos com os filhos, com a família, fazendo outras coisas também. Quando a gente chegou da viagem de lua de mel, e aí eu fui começar a organizar a casa, eu sentia que eu tinha muito pouco tempo pra cuidar de mim também, sabe? Pra fazer minha unha, pra me arrumar, sabe? Assim, pra ler um livro que eu queria, porque eu ficava o dia inteiro fazendo as coisas da casa. Então, quanto mais eu ia aprendendo dicas e formas de otimizar o tempo, mais tempo sobrava também pra eu me cuidar, que é muito importante. Eu tá bem mentalmente, fisicamente, tá me sentindo bonita. É super importante pra que eu consiga também cuidar melhor da casa, cuidar melhor das coisas, tá? Então vamos começar. Já coloquei ali dentro da máquina algumas roupas que estavam sujas, mas roupas coloridas, tá? Todas as roupas brancas que eu preciso lavar, elas estão aqui. E eu vou até explicar pra vocês por que elas estão aqui. Uma das maiores dicas que eu recebi, e isso antes de casar, tá? Foi do percarbonato de sódio, acho que chama assim. E aí eu já comprei antes mesmo de casar, chegou na semana que eu tava viajando e eu fiquei de testar. Quando eu testei a primeira vez, eu não sei o que eu fiz de errado. Eu acho que eu não diluí o suficiente, não sei, mas eu sei que não funcionou uau, assim, maravilhas, como eu vejo as meninas na internet falando. Então hoje eu vou, aquele tanto de roupa branca, inclusive o lençol que tá na nossa cama, que é branco também, eu vou testar no percarbonato de sódio junto com vocês e vou mostrar, né? Eu vi que se usar água quente é melhor, eu vi que tem que diluir bem antes de colocar as roupas dentro, e aí eu vou mostrando pra vocês. Esse é o produtinho, na embalagem não tem nada de como usar, nada do tipo, mas eu vi que é isso, 2, 3 colheres do produto, um pouco de água quente, vou esquentar a água, e aí coloca de molho por 30 minutos a 1 hora. Eu coloquei 30 minutos da outra vez também, não achei que foi incrível, então dessa vez eu vou colocar por 1 hora mesmo, que talvez acho que seja o segredo, né? Vou colocar um pouquinho do percarbonato aqui no fundo da bacia, só um pouquinho, assim, e colocar aqui pra diluir ele. E essa colher eu separei só pra usar em limpeza, tá? Então não é uma colher que a gente usa pra comer. Eu vou diluir bem ele nessa água quente. Diluído, vou colocar a roupa. Eu vou colocar algumas peças de roupa que estejam mais manchadinhas pra gente conseguir ver bem visivelmente as manchas saindo. Então tem blusa com manchinha assim de comida, vou colocar também. Seguinte então, agora são 9h32,
O nosso timer de 1 hora já tá rodando ali com a roupa de molho e eu vou lavar a louça agora pra cozinha tá resetada, digamos assim, antes de eu fazer o almoço. Eu dei uma pré-lavadinha no sábado, mas desde então tá realmente como ficou, como estava, ficou. Oi, gente, agora já terminei de lavar a louça. Tô aqui no alto do nosso quarto, vou mostrar pra vocês já já, escolhendo alguma roupa de cama pra colocar na cama. Hoje foi dia de trocar roupa de cama também. Como a gente casou recentemente, tem várias roupas de cama que a gente ganhou e que a gente ainda não usou. Então essa ainda tá no embrulho, mas ela é linda. E eu tô usando aos pouquinhos, porque é legal, né, colocar uma roupa de cama nova. Aí, ó, só pra eu mostrar pra vocês, essa aqui é a nossa cama. A gente tem o pillow top, que deixa a cama bem fofinha. E aí os travesseiros também eu deixei assim pra dar uma respirada, né? Bati a cama e deixei os travesseiros assim pra arejar um pouquinho. E agora eu vou colocar esse lençol por cima e este conjuntinho lindo, que é de piquê. Vou precisar também de mais um conjunto de fronhas, porque acho que eles são bem. Ó, nas primeiras semanas de casados, eu passava todo o lençol. Então, eu colocava o lençol de elástico, passava o ferro, pra ele ficar bem alisadinho, sabe? Depois botava o lençol de cima, passava o ferro de novo. Só que durava muito pouco. Gente, sério, durava assim, nem uma tarde, sabe? Eu fazia isso de manhã, de tarde já tava toda amassada de novo, porque como a gente deita em cima, amassa, não tem jeito. E aí, pensando na questão do tempo, né, eu falei, ó, de tudo que eu posso fazer de organização da casa, eu acho que isso aqui é o que menos vai prejudicar a gente, né, não passar o lençol assim na cama. E também, acho que eu vou ganhar um tempo bom, sabe? Então, eu parei de ficar passando o lençol, o de baixo, né? O de cima eu passo, mas o de baixo não. Eu acho que às vezes a gente tem que escolher as nossas lutas. E essa foi uma luta que realmente eu falei, vou abrir mão, sabe? Ela que eu até poderia passar, mas ela tá tão lisinha, ela tá com essas marquinhas da dobra, né? De como veio. Mas eu achei que tá ok. Aí, dentre os travesseiros, tem os que são meus, tem os que são do meu marido. Aí eu vou olhando pela marca. Os meus são de uma marca e os deles são de outra. Esses são os meus. Eu vou pegar 2 fronhas de algum outro jogo que eu achar que combine, pra eu pôr nos 2 travesseiros, né? Porque cada jogo só vem com 2.
ficou tão lindo. Chegou a hora da verdade. Já passou 1 hora, que as roupas estão aqui de molho. Saiu uma água bem suja, acho que dá pra vocês verem daí. Deixa eu ver. Saiu uma água bem escura. Eu vou tirar essa água, então. E vamos ver se de fato, agora, dessa vez, fazendo, acho que as coisas certas, o perclorato agiu. Vamos ver. Ainda tem um pouquinho de mancha, assim, de desodorante, mas mais leve. Eu não achei uau, não. Vou ser bem sincera que eu não achei lá essas coisas. Não sei se foi a marca que eu comprei ou se eu que não soube usar. Vou botar pra lavar essas roupas brancas. E aí a gente vê se às vezes depois de uma lavagem na máquina vai melhorar. Em casa a gente não tem daqueles varaus de teto, sabe? Pendurado. Então eu comprei esse aqui de chão. E quando eu preciso, eu venho e aí eu abro ele. É uma facilidade, né? Porque eu posso abrir ele onde eu quiser. E se eu precisar, usar a sala, eu levo ele pro escritório, volto. É bem prático. Então agora já são 10h50 mais ou menos, a louça já tá lavada, já estendi a roupa, já dei uma geral na casa, então já tá mais habitável. E agora eu vou limpar o fogão. Eu vou fazer almoço daqui a pouco, então eu gosto de limpar o fogão antes de fazer almoço, porque pra mim cozinhar num ambiente limpo, num ambiente que tá todo preparadinho, é muito mais gostoso do que você cozinhar num fogão que tá sujo e tal. Depois que eu cozinhar, se tiver uma sujeirinha ali, eu limpo rapidinho. São 10h57, eu vou começar a fazer o almoço, porque aqui em casa a gente gosta de almoçar meio-dia certinho. Então, às vezes a comida leva 30 minutos, mas às vezes leva quase 1 hora. Então, por conta disso, eu já começo agora pra conseguir fazer as coisas com calma e a gente almoçar nesse horário de meio-dia que a gente gosta. Pra hoje, eu vou fazer creme de abóbora com uma carne seca, uma carne desfiada, né, carne do sol. Acho que vai ficar muito gostoso. Eu comprei uma abóbora, eu amo abóbora. É muito afetivo pra mim, porque a minha avó sempre fazia creme de abóbora. Então eu comprei uma abóbora e tô com bastante carne do sol lá da Bahia. E a estrela de hoje vai ser a panela elétrica. Essa panela aqui eu comprei tem umas 2 semanas já. E ela é realmente tudo que fala. Ela faz, né, tanto a função de panela de pressão elétrica, como também faz arroz, faz outras coisas, mas ela é realmente tudo que falam mesmo. Super silenciosa, super segura, né, não fico com medo de usar a panela de pressão, porque ela é muito segura. Tem as travas certinho, né, o modo de tirar a pressão também é super fácil de fazer. Tem as funções aqui do tempo e qualquer preparo nela vai até 60 minutos. Então, em até 1 hora eu consigo fazer praticamente qualquer coisa nessa panela. Ela é muito, muito boa. Então, vamos lá. Primeira dica que essa dica eu já tenho há bastante tempo, desde que eu morava na casa dos meus pais, eu já usava, que é pra tirar, né, a casca da abóbora mais fácil. Você vai abrir a abóbora, né? Vai tirar essa parte das sementes e vai colocar ela no micro-ondas por um tempo. Eu não lembro agora o tempo, então eu vou colocar de pouquinho em pouquinho. Mas 2, 3 minutinhos.
mais ou menos, vai tirando, vai olhando, até ela ficar molinha. Quando ela ficar molinha, gente, a casca você vai conseguir cortar com uma facilidade impressionante. Eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de mexer com a abóbora, eu já vou começar a preparar a carne. Como é uma carne do sol, ela tá cheia de sal em volta dela, então pra não ficar uma carne muito salgada, a gente faz uma espécie de lavagem antes de fazer o preparo. Acabei de picar uma cebola, coloquei ela aqui pra refogar e vou acrescentar os pedacinhos de carne. Eu vou fazer a carne desfiadinha, mas eu tô deixando ela bem temperada. Primeiro pra ela ter bastante gosto, né? Mas também porque a água desse preparo é o que eu vou acrescentar com a abóbora pra fazer o creme de abóbora. Então vai ser um caldinho, né, de carne bem temperado, bem gostoso. E agora que a carne já tá bem refogadinha, eu vou colocar água. Não é muita água, é só até quase cobrir a carne. E vou fechar a pressão. Vou mexer aqui com a abóbora agora, vou tirar as sementes e fazer aquela técnica do micro-ondas que eu falei com vocês. Ei, gente, agora são 2h18, depois que a gente almoçou, a gente assistiu uma série juntos, meu marido voltou a trabalhar, eu dei uma cochiladinha porque eu tava muito cansada, e agora eu vou arrumar a cozinha, que ficou bagunçada. O que sobrou de almoço eu vou colocar na geladeira pra gente comer mais tarde, ou pra gente comer no almoço de amanhã, e dar uma organizada pra casa ficar boa, arrumadinha, e aí eu vou fazer algumas coisas minhas. Sempre que eu cozinho, eu gosto de fazer a mais, né? Então, faço uma quantidade grande pra justamente sobrar pra outras refeições e eu não precisar cozinhar tantas vezes na semana. Então, geralmente, cada vez que eu cozinho, gera 2 refeições, né? Às vezes um pouquinho mais. O que me ajuda a otimizar o tempo. Eu congelo, né? Se eu vejo que eu vou comer outra coisa no dia. E aí eu congelo pra gente comer no dia posterior. Ou eu deixo na geladeira mesmo embaixo pra gente comer no mesmo dia no jantar ou no dia seguinte no almoço. A carne tava uma delícia. Eu nem falei, né? Mas assim, foi um sucesso. Meu marido amou o creme de abóbora, amou a carne, ficou muito gostoso, gente. Foi um arraso esse prato. E olha que foi uma ideia que eu tive assim do nada. Não vi ninguém fazendo, não tinha feito antes. Já tinha feito o creme de abóbora, né? Mas não essa combinação. E ficou uma delícia, tá? Inclusive, fica a dica, né? A receita vocês praticamente viram toda, né? Fazer a carne na panela de pressão. Depois eu desfiei ela com um garfo mesmo. Tava bem molinha. Cozinhei a abóbora no caldo da carne, que ficou um caldo bem temperado, com cebola, com sal. E botei no liquidificador pra bater, então foi super fácil de fazer, não teve nenhuma complexidade, é mais esperar o tempo dos preparos e ficou uma delícia.
Cozinha limpinha, louça toda lavada. E, gente, agora são 2h57, né? Quase 3 horas da tarde. E eu já consegui terminar as minhas funções, né? As minhas obrigações de hoje aqui na casa. Então, a casa tá arrumadinha, vocês viram que eu fiz almoço, fiz jantar. As roupas estão lavadas, estão secando. E eu gosto de adiantar essas coisas pra sobrar um tempinho pra mim. E esse tempinho pra mim pode tanto ser tempo pra eu lavar o meu cabelo com calma, ou pra eu fazer as unhas, ou pra eu estudar, ler alguns livros que eu gosto. Então agora eu vou terminar o capítulo que eu tava lendo de um livro da Dev Tyrus. Esse livro aqui, A Mulher Sábia Edificular, acho que vai, deixa eu ver se assim foca. E é um livro muito bom em que ela fala, né, sobre a visão cristã da organização do lar, do papel, né, da mulher como esposa, do cuidado do marido, do cuidado da família. Então é um livro muito, muito bom e realmente tem lições muito práticas, eu tô gostando bastante. E no final dele tem algumas perguntas para responder. E aí eu vou responder, né, as perguntas que ela deixa no final do livro nesse caderno que eu comprei na viagem. E eu achei lindo, tô louca pra começar a usar ele. Depois eu conto mais pra vocês como que vai ser esse caderno. E depois vou começar este livro aqui, que é um livro de técnicas de exame psicológico. É uma área da psicologia que eu tô me interessando bastante, então vou começar a ler sobre isso, estudar um pouquinho pra ver se eu gosto, né, ver o que eu acho. E um ponto importante que eu não falei com vocês, né, que eu tô aqui na sala, mas normalmente isso eu faria no escritório, que é onde tem a minha mesa. Só que o meu marido trabalha home office, e aí bem agora ele entrou numa reunião de câmera, né, e aí eu trouxe as coisas principais pra cá e vou ficar aqui na sala estudando, mas até que eu gostei, achei bem fresquinho estudar aqui. Oi, divas! Já passou bastante tempo. Depois daquela hora, eu fui descansar um pouquinho mais. A gente passou um tempinho junto depois que meu marido acabou de trabalhar. A gente decidiu, como hoje, né, a gente completa 1 mês de casados, a gente decidiu sair. Aí a gente foi numa sorveteria, tomou um sorvete, passamos numa loja, ganhei presente. Ai, gente, eu amo ser esposa. Enfim, vamos ao que interessa a vocês nesse vlog. Agora já são 6h20. Quando a gente chegou em casa, eu acho que era umas 5h40, eu decidi fazer uns pãezinhos, queria testar fazer pão de sal em casa, então peguei uma receita rapidinho. Não filmei porque o meu telefone estava sem bateria. E aí fiz a massa do pão super fácil. Eu vou deixar a receita na descrição se vocês quiserem testar uma massa super simples. Vão só 4 ingredientes e eu achei bem tranquilo de fazer, né? Como eu nunca tinha feito antes. E aí, deixei descansando 10 minutos, sovei a massa por mais 10 minutos, o que foi bastante coisa, mas tudo bem. E agora tá na pausa de 1 hora pra massa crescer. E aí depois a gente vai colocar no forno e isso eu já vou filmar pra vocês. Daqui a pouco eu vou esquentar o jantar, que vai ser o que sobrou do almoço mesmo. Mas agora eu vou cobrir alguns biscoitos de Natal. Eu não sei se eu falei isso nesse vlog ou não, mas na sexta-feira passada eu fiz biscoitinho de Natal, sabe? Aqueles cortadinhos, cobertos com glacê. Fiz bastante, aí eu levei alguns para alguns amigos nossos, vou levar mais alguns amanhã. E aí eu deixei alguns sem a cobertura para eu cobrir mais perto e fazer uns desenhos diferentes. Então, é isso que eu vou fazer agora. Enquanto o pão tá nesse intervalo, eu vou cobrir esses outros biscoitinhos.